1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 5. Reis 3, 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Então olha só, irmãos, atente bem para o que aconteceu aqui. O Senhor apareceu a Salomão em sonhos e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Hoje você está aqui e eu tenho certeza que você acredita que Deus está aqui. Até porque Deus, Ele mora dentro de nós. Nós somos morada de Deus, nós somos tabernáculo de Deus. O Senhor habita dentro de nós. Nós contemplamos diariamente a sua glória. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3, que nós contemplamos a sua glória e de glória em glória nós somos transformados conforme a imagem do seu Filho. E eu queria que você parasse nesse momento e refletisse no seguinte. Eu quero que você faça um momento de reflexão, feche os seus olhos, em que eu quero que você pense nisso que aconteceu aqui e reflita à medida que eu vou falando. Feche os seus olhos, pense em Deus nesse momento, esqueça dos seus problemas, esqueça das suas dificuldades, das suas tristezas, e você lembre o seguinte: Deus, Ele está aqui, Ele está dentro de você, Ele está nas nossas vidas. Eu quero que você imagine se Deus fizesse a mesma coisa com você que Ele fez com Salomão. Ele chegasse para você nesse momento e dissesse: meu filho, me pede o que é que você quer que eu te dê. Me peça nesse momento o que é que você quer que eu te dê. O que é que vem ao seu coração? O que é que você mais quer de Deus? O que é que você mais quer, que você deseja do Senhor? Medite aí um momento nisso. Amém. Abra os seus olhos. Às vezes a gente pensa que, mas irmão, isso aqui aconteceu com Salomão. Eu nunca tive uma visão dessa de Deus. E será que Deus realmente me dá aquilo que eu pedi para Ele? Aquilo que eu quiser, porque Ele disse aqui para Salomão: me pede o que tu queres que eu te dê. Será que Deus realmente vai me dar o que eu quero? Eu quero lembrar para você um texto que está lá em João, capítulo 15, se eu não me engano é versículo 8 ou é versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Às vezes a gente não entende isso, e a gente não se apropria dessa promessa de Deus para as nossas vidas. Eu não estou dizendo que Deus vai te dar qualquer capricho ou qualquer desejo carnal. Eu estou querendo dizer o seguinte, o que Deus disse na sua palavra: quando nós estamos em sintonia com Deus, quando nós estamos em Deus e consequentemente nós temos a mente de Cristo, e Deus dirige os nossos passos e nos dá orientação e iluminação, e as suas palavras estão em nós, enchendo o nosso coração. Ou seja, nós estamos andando ali com Deus, em sintonia com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus deseja para nós. Quando nós estamos desse jeito, com certeza as nossas orações vão ser diferentes. Elas vão ser bem direcionadas pelo Espírito. Nós vamos orar conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus deseja. E
quando nós estamos vivendo isso para a nossa vida, pode ter certeza, irmãos, que aquilo que a gente ora, que vai ser conforme a vontade de Deus, se nós estivermos em sintonia com Deus, Deus vai atender, Deus vai ouvir, Deus vai fazer, porque toda oração feita na direção do Espírito, conforme a vontade de Deus, Deus atende, irmãos. Deus ouve. Quando o nosso desejo está em sintonia com Ele, Ele ouve. E nesse caso aqui aconteceu isso. Vocês vão ver que o pedido de Salomão estava em sintonia com o coração de Deus. Veja o restante da história aqui para você ver como é interessante. Versículo 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê, falando dele mesmo. Então ele diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Antes dele dizer o que ele queria, é interessante que ele reconhece a bondade de Deus na vida dele, em ter colocado ele para reinar no lugar do seu pai, Davi. E aí ele reconhece que ele é dependente, que ele é fraco, que ele precisa de Deus. Quando ele diz assim: não passo de uma criança, não sei como conduzir, ele está dizendo, em outras palavras: Deus, eu sou inexperiente, eu sou imaturo, eu não sei tomar as decisões certas, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua orientação, eu sou dependente de ti. E aí o pedido dele vai refletir isso. Ele diz no versículo 8 agora: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Então ele pede agora no versículo 9: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, irmãos, eu queria refletir com você agora um pouco nesse versículo. Deus dá a oportunidade para Salomão pedir o que ele quisesse. E aí Salomão pede um coração compreensivo, um coração que ouve, que é capaz de entender a necessidade do povo, capaz de compreender como ele deveria agir, que decisão tomar, capacidade, como ele diz aqui, de discernir entre o bem e o mal, para poder julgar o povo de Deus, poder agir com sabedoria, com discernimento, tomando decisões certas, conforme a vontade de Deus. Olha que coisa interessante, tantas coisas que Salomão poderia pedir. Como Deus mesmo vai falar mais na frente, ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido para Deus derrotar seus inimigos, poderia ter pedido tantas coisas, glória humana, várias coisas que as pessoas sonham e almejam. Mas Deus pede sabedoria, Salomão pede sabedoria, coração compreensivo, discernimento, capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ou seja, ele faz um pedido, observe bem, não egoísta, não é um pedido egoísta, é um pedido onde ele está preocupado com o povo, onde ele está interessado com aquilo que é importante para Deus, com aquilo que o povo precisa. Veja que ele estava em sintonia com o coração de Deus, e ele
vendo que foi colocado como rei, ele deseja exercer bem a sua obra, o seu ministério, agradar a Deus e poder reinar com sabedoria diante do povo. Ele não pensou nele mesmo, ele não pensou na sua própria satisfação primeiro, ele não pensou em satisfazer desejos egoístas, ele pensou em agradar a Deus, em cumprir bem o seu ministério e ser uma bênção para o povo que ele ia reinar. O que a gente aprende com isso, irmãos? Sabe, eu queria que a gente refletisse agora no seguinte: como é a nossa vida de oração? Hoje é um culto de oração, um momento propício para a gente refletir nisso. Como é que a gente ora? O que a gente tem pedido para Deus? O que a gente anseia? O que a gente pede? O que você pediu no momento que você orou no início, naquela hora quando eu pedi para você fechar os seus olhos? O que o seu coração mais deseja? Qual tem sido o seu pedido insistente diante de Deus? Aquilo que você mais deseja da parte de Deus? Será que é algo só para você? Algo que somente você pode desfrutar? Ou será que a tua visão está indo mais além? Você tem pensado no que Deus deseja, no que o povo precisa, no que as pessoas do mundo precisam? Ou será que as suas orações estão tão voltadas para você mesmo, que você não tem tido capacidade de olhar para a necessidade do teu lado? Você talvez não tenha tido capacidade de perceber o que está no coração de Deus, o que Deus deseja fazer no mundo, a vontade de Deus para as pessoas, a obra que Deus tem, de como Ele deseja usar a sua vida. Será que você tem percebido essas coisas? Porque, irmãos, nós estamos vivendo numa época tão egoísta, onde os seres humanos são tão egoístas, e às vezes até mesmo as pessoas dentro das igrejas se contaminam com isso. E isso é mundanismo também. A gente se tornar pessoas egoístas, onde tudo gira em torno do seu umbigo, em torno das suas próprias vontades. Isso é um dos piores pecados que tem. É o egoísmo, é só pensar em satisfazer a si próprio. E as orações, elas refletem muito como nós somos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a maneira como a gente ora, o que a gente pede para Deus, reflete grandemente quem nós somos. Tem pessoas que oram, a sua oração é só pedir, 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 e pedir só para si mesmo, muitas vezes. Só tem interesse de satisfazer seus desejos, o que ela quer, e como ela quer, e do jeito que ela quer. E pior, muitas vezes os desejos só são desejos materiais. Quantas e quantas pessoas, irmãos, nesse momento estão nas igrejas, infelizmente, buscando a Deus só porque querem ter bens materiais, porque querem ter casas, carros, porque querem ter dinheiro, porque querem ter sucesso na vida, porque querem ter uma empresa, porque querem se dar bem na vida. Irmãos, são muitas pessoas que têm buscado a Deus só por causa dessas coisas. Eles veem Deus só como um meio de satisfazer seus desejos egoístas. Eles veem Deus como se fosse um grande Papai Noel, que vai dar todos os presentes que Ele sempre quis, todos os sonhos que Ele sempre quis. Muita gente está vendo Deus assim. Na sua oração só existe petição, e petição só por si mesmo. Poucas pessoas vão um pouco mais além e oram pedindo bênçãos espirituais, pedindo um coração diferente, pedindo santidade, pedindo para ser mais parecido com Deus, pedindo amor, pedindo graça, bondade, pedindo para ser transformado numa pessoa diferente, pedindo para ser mais cheio do Espírito, pedindo para ser um adorador melhor, para ser um servo melhor. Poucas pessoas vão além e focalizam nas bênçãos espirituais, em conhecer a Deus, em crescer, em ser uma pessoa melhor. São poucos que vão além, porque às vezes o egoísmo não deixa.
Irmãos, é essencial que a gente medite nisso. Pelo que a gente ora? Pelo que o nosso coração anseia? Sabe, Deus, irmãos, Ele vai muito além do nosso mundo. Às vezes a gente está tão preocupado conosco, olhando só para nós, e a gente esquece que Deus, Ele tem um plano nessa terra. O reino de Deus está avançando nesse mundo. Deus deseja que você faça parte disso. Deus deseja realizar algo através de nós. Assim como Ele tinha uma obra para Salomão, Ele tem para cada um de nós. Cada um de nós tem um ministério, um serviço que Deus está entregando nas nossas mãos. Uma responsabilidade. E aí a gente devia se perguntar, quantos de nós estão como Salomão, pedindo a Deus, Senhor, o Senhor está me dando essa obra, Senhor, me dá capacidade, Deus me dá sabedoria para fazer isso, Senhor, me dá os dons necessários para poder fazer essa obra. Eu não consigo, eu preciso de Ti. Me dá unção, me dá tudo que eu preciso, me dá mais capacidade, me dá mais da Tua presença, me dá tudo que é necessário para eu poder realizar bem esse serviço que o Senhor está colocando em minhas mãos. E mais, eu digo mais, Salomão, ele pediu isso. Por quê? Porque ele estava pensando no povo, em ser uma bênção para as pessoas, em abençoar a vida dos outros. Veja como ele diz, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele estava vendo a necessidade das pessoas, estava preocupado em satisfazer essa necessidade, ser instrumento de Deus, melhor dizendo, para satisfazer essa necessidade. Quantos de nós nas nossas orações pensamos nisso? De dizer para Deus, Deus, olha este povo que está perecendo, quantas pessoas morrendo, quantas pessoas precisando de ajuda. Deus, eu me coloco aqui diante de Ti. Usa a minha vida, me dá capacidade, porque eu quero ser uma bênção para essas pessoas. Me dá dons, me dá sabedoria, porque eu quero ser usado por Ti. Irmão, se tivesse mais pessoas orando desse jeito, o mundo seria diferente. O Brasil seria diferente. Se a igreja se levantasse nessa nação, irmãos, para pedir a Deus capacidade, unção, poder do alto, para fazer a obra de Deus, para ser uma bênção nessa nação, esse Brasil era diferente, irmãos. Se esses 40 milhões de evangélicos que estão aqui no Brasil tivessem orando como Salomão, vocês iam ver como é que era essa nação. Seria diferente. Mas infelizmente uma minoria está fazendo isso. Uma minoria tem essa sensibilidade. Uma minoria está preocupada com a necessidade do outro. Uma minoria está pensando na dor do outro. É uma minoria. A maioria só está pensando em si, nos seus próprios desejos, nas suas próprias necessidades. Alguns até estão pedindo dons de Deus, sabedoria, unção, ministérios, mas muitas vezes não é nem pensando no outro, mas é pensando em promover a si mesmo. Porque um dos maiores ídolos que existe na igreja evangélica hoje em dia é o ministério. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Tem muita gente que está vendo o ministério como um ídolo, como um meio de receber glória, de receber fama, de querer riquezas, de querer sucesso, de querer status. Muita gente quer receber um ministério não é porque quer servir, mas porque quer aparecer, porque quer ser alguém entre os homens. Mas Salomão estava pedindo sabedoria para exercer bem o seu ministério, era para poder abençoar o povo, para poder ser uma bênção para as pessoas. Sabe, irmãos, nós deveríamos refletir pelo que nós oramos, pelo que nós pedimos. Quando a gente olha assim a história de grandes pessoas de Deus, que serviram a Deus,
que você olha as orações deles, que muitas vezes foram registradas, é interessante. A maioria das orações dessas pessoas era pedindo, intercedendo pelos outros, era clamando por unção de Deus, por revestimento de Deus, para poder ser uma bênção, para poder pregar o Evangelho, para que pessoas pudessem ser salvas, para que pessoas pudessem encontrar a Cristo. Dia e noite clamando pelos outros. É claro, irmãos, que não é errado nós pedirmos para nós mesmos. Eu não estou dizendo isso aqui. Eu estou querendo que a gente reflita o quanto que a gente se preocupa com os outros nas nossas orações. Quantas orações de intercessão a gente faz? Quantas orações que a gente faz pedindo pela nossa família, pedindo pela igreja, pedindo pelos irmãos, pela liderança, pedindo pela obra de Deus, pedindo para que Deus faça o seu reino avançar. Quantas orações nós fazemos pelos necessitados, pelos irmãos perseguidos, pelos doentes, pelos aflitos? Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho, não apenas para pensar em nós mesmos, mas para pensar na vontade de Deus, no plano de Deus, no que Deus deseja realizar? Porque Deus, irmãos, tem um propósito a realizar nessa terra. Deus tem algo a fazer. Deus quer usar você, Deus quer usar mim. Nós precisamos dar importância a isso. Veja agora o versículo de número 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha só, Deus se agradou com a oração de Salomão. E aí diz o porquê, no versículo 11 diz: disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Olha que interessante, irmãos. Deus se agradou tanto, se alegrou tanto com Salomão. E por quê? Porque Salomão pensou no projeto de Deus, pensou nas pessoas, em vez de pensar só nele. E isso agradou grandemente o coração de Deus. Agradou tanto que Deus deu o que ele pediu. E deu em abundância, como nunca tinha havido ninguém na terra com tanta sabedoria. Deus deu a Salomão. Eu creio que a única pessoa que superou Salomão em sabedoria foi Jesus Cristo. Fora Jesus, não houve homem como Salomão. Para você ver o quanto Deus se agradou com a motivação do coração dele de ser uma bênção. E mais, Deus se agradou tanto que Deus deu o que ele não pediu. Eu acho isso interessante. Porque Salomão nem tocou em questão de riquezas e de glória humana. E Deus deu para ele. Por que Deus deu? Porque Deus viu que ele não amava isso, ele não estava buscando isso. Pelo menos naquele momento ele não queria isso. Não era a vontade dele, não era o objetivo dele. Então Deus viu que ele estava preparado para receber aquilo e deu para ele. Deu até o que ele não pediu. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos a vontade de Deus em primeiro lugar, Deus, como eu falei até na quinta-feira, Deus supre todas as nossas necessidades. Deus, ele dá tudo aquilo que a gente necessita. Ele dá tudo aquilo que a gente precisa, todas as nossas necessidades, até mesmo aquilo que a gente nem pediu, Deus nos concede. Deus, irmãos, ele quer se agradar de nós, das nossas orações. Às vezes as pessoas pensam que oração só é pedir, só conhecem a oração de petição. E existem vários tipos de oração. Existe a oração de confissão de pecados. Quantas vezes você chega para Deus para confessar seus pecados? Porque todos nós erramos.
Existe oração de agradecimento pelas bênçãos de Deus. Existe oração de adoração a Deus, onde você adora. Existe oração de intercessão por outras pessoas. E existe também, claro, oração de petição, onde você pede. E o que nós pedimos? Não devemos pedir só bênçãos materiais, irmãos. Devemos pedir principalmente pelos espirituais também. Por aquilo que é melhor, que é superior, que é conhecer a Deus, que é ter mais de Deus, que é ser parecido com Deus, que é ser transformado por Ele, que é ser santo, ser cheio do Espírito, ser cheio do fruto do Espírito, ter um coração diferente. Isso deveria ocupar mais as nossas orações, irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar quando a gente orar conforme a vontade dEle. Eu achei interessante o testemunho de um pastor dizendo assim: eu não perco meu tempo pedindo carro. Não perco meu tempo pedindo carro. E eu nem peço carro e Deus não me dá um carro, porque Ele sabe que se eu der um carro, se Ele me der um carro, eu vou vender e vou dar o dinheiro para as missões. Eu fiquei ouvindo aquilo ali pensando, meu Deus, que contradição com o meio evangélico de hoje, onde as pessoas só pensam em receber para usufruir para si mesmos. A pessoa não pedir por algo e ainda dizer que se ganhasse ainda ia vender. Claro, ele já tinha um carro, mas era bem velhinho. Então, irmãos, vamos aprender, irmãos, a sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. Sabe, pare para tentar entender o que Deus quer que você ore. Deixe o Espírito de Deus interceder por você, levar você a orar como convém. Orar de maneira que agrada a Deus. Sabe, deixe Deus levar você em oração a uma oração que deixa o coração de Deus alegre. Sabe, irmãos, o que eu mais peço, eu confesso aqui para vocês, já ocupa 90% das minhas orações que eu peço a Deus, é para conhecer a Deus, para fazer o nome de Deus conhecido e para que Deus me revista de poder e capacidade para poder cumprir essa obra. É o que eu mais peço para Deus. Eu gemo de dia e de noite por essas três coisas. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero levar o teu nome aos confins dessa terra. E Senhor, me reveste de capacidade, de unção para fazer isso. Senão eu não consigo fazer nada. Eu não consigo dar nenhum passo. Sabe, irmãos, eu não entendo por que a igreja hoje muitas vezes só pensa em bênçãos materiais. Deus tem tantas coisas maravilhosas para nos dar, tantas coisas lindas para fazer através de nós, e as pessoas só perdem o seu tempo pedindo bênçãos materiais. Que a gente possa despertar, irmãos. Deus tem algo além para nós, irmãos. Deus tem algo melhor. Deus quer nos levar para coisas maiores, irmãos. Sabe por que a gente não desfruta de coisas maiores e melhores? Porque a gente não pede. Porque não está no nosso coração, a gente não deseja. Por isso que a gente não recebe. Porque o nosso coração muitas vezes só está nessa terra, ligado nessa terra. E Deus quer fazer mais, quer ir além. Então que Deus possa nos ajudar a orar como Salomão orou, conforme a sua vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar e adorar a Deus nesse momento.